Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Esse aí é o nosso vídeo da Escola Videira, para quem não conhece. Foi o nosso empreendimento, né? Nós abrimos essa escola em agosto de 2016, com 4 alunos. Você não precisa ser um bom empreendedor para saber que uma escola com 4 alunos não paga as contas, né? Precisa fazer muita conta. Mas realmente foi um projeto, hoje que eu estava ouvindo a primeira palavra do pastor Ricardo, ele fala que você tem que ter um porquê. E realmente ela foi um porquê de Deus, porque foi realmente Deus que nos direcionou a abrir essa escola. E agora na segunda palavra dele eu descobri que eu não só empreendo, mas eu sou uma empreendedora. Aleluia! Porque nós estávamos nessa escola, que era a primeira casa, com 4 alunos, e nós chegamos a 23 alunos, 27 alunos. Aí eu vi uma outra casa maior. Aí eu falei, gente, tudo que você estava falando, eu falei, gente, eu ando na escola desse jeito. Aí caiu o negócio, ninguém viu. Olha, ele arrancou o trem. Ninguém vai ver? Ninguém percebe? Eu falei com a Ludmila. E eu ando assim na rua. Eu falei, gente, eu precisava de uma casa maior. Por quê? Porque a casa que nós estávamos daria para mais um ano de escola. Eu queria te dizer que a gente ainda não pagava as contas naturalmente. Porque Deus sempre pagou todas as contas. Eu não tenho nenhuma dívida, nenhum boleto atrasado, todos os funcionários registrados, todos os alvarás, todas as licenças e os pais. Tem pai aqui, fala aleluia. Aleluia. Tudo bonitinho como manda a lei. Você acha que às vezes eu tremei a boca, né? Não. Nós tivemos secretaria de educação lá agora, a secretária, e ela teve que falar que a escola é uma bênção. Quis colocar um monte de coisa na parte pedagógica que tem a ver com educação por princípios, mas ela teve que falar que realmente a escola está debaixo de tudo aquilo que precisa estar. Mas enfim, então a gente ainda estava nessa primeira casa e não tinha ainda uma estrutura para você falar assim, não, a hora que eu tiver eu mudo. Mas eu vi uma casa maior, o dobro na realidade. E financeiramente também o valor dela seria mais do que o dobro. Mas eu cheguei lá, era no salão de beleza, no último dia que a mulher estaria lá. E ela falou pra mim, eu tô mudando aqui. Eu falei, gente, isso aqui é perfeito pra minha escola. Eu falei, você tá mudando? Eu falei, que pena. Mas assim, por quê? Não, porque eu achei um negócio melhor. Eu falei, então, glória a Deus, você é melhor? Aí ela falou assim, eu falei, isso aqui dava perfeito pra minha escola. Ela falou, mesmo? Eu falei, daria, mas eu não sei qual que é o valor aqui do aluguel. Aí ela falou assim, não, mas quanto você estaria disposta a pagar? Aí eu falei assim, X. Ela falou, aqui é 2X. Aí eu falei, pois é, eu não pago 2X. Ela falou, não, mas ele já fez um desconto pra mim. E eu posso falar pra ele que você é minha amiga. Porque eu sou super amiga, eu fazia sobrancelha com ela há 10 anos. Isso dá uma amizade, né? E ela falou, eu vou falar que você é minha amiga. E eu falo pra ele fazer o valor que você paga, X. Aí eu falei, ok. Falei, Senhor, se o Senhor tiver nisso, o X eu pago, porque já é muito, porque vou cancelar o outro, eu tenho que pagar a multa, eu tenho que sair de lá, eu posso perder aluno, e eu tenho que reformar aqui, e mais. Não sei se você entende de escola, mas quando você muda, todas as licenças que você tem, são para a localização que você está. Se você muda para casa ao lado, tudo que você fez, você perde. Então você percebeu assim que era um passo de fé. Então eu teria que tirar todas as licenças que eu já tinha, de 5, 7 anos como bombeiro, por exemplo, são quase 10 anos de licença, tinha que tirar de novo. Isso custa dinheiro. Eu falei, pode falar para lá que eu aceito. Se ele fizer, eu aceito. Aí isso era numa quinta-feira. No domingo ela me ligou. Pastor, ele aceitou. Eu falei, aleluia! Estou mudando. Isso eu não tinha cancelado o contrato, não tinha falado nada. Falei, pode fechar. E aí eu levei as minhas professoras lá, todo mundo ficou empolgadíssimo. Eu perdi realmente alguns pais, porque mudou de lugar, então pela distância, essas coisas, alguns deles não foram. E nós mudamos para lá, eu tive que reformar em 30 dias, porque começariam as aulas. Eu tive 30 dias para fazer todas as licenças, toda a reforma, entregar a outra casa. Mas Deus é tão gracioso que nós fizemos tudo isso e em 2 meses nós recebemos 10 alunos. Glória a Deus. Isso assim, numa proporção, porque você pensa 10 alunos, para uma escola de 1000 não é nada. Mas nós saímos com 23 alunos da outra escola. E hoje nós estamos com 33
3 alunos. Glória a Deus. Então, em 2 meses, é quase 50% do que eu tive em 2 anos. Isso não é glorioso? Por quê? Porque isso é a favor de Deus. Mas é empreendedor. Porque na hora que você olha, as pessoas falaram assim pra mim, não, mas você vai mexer com isso não. Eu falei, vou, já mexi. Não, mas você pode perder. Eu falei, mas eu também tenho muito para ganhar. Por quê? Porque lá eu tenho mais 3 anos pela frente. Eu tenho mais sala, eu tenho mais espaço, eu tenho muito mais coisa. Muito mais a ganhar do que a perder. Só que quando você não é empreendedor, como o pastor estava falando, você fica preso. Não, mas e se? E se eu for? E se não der? E se acontecer? E se eu tiver que pagar multa? Porque eu tive que pagar 12 mil de multa na outra casa. Não é pouca coisa. Gastei 20 de reforma. Não é pouca coisa. E os meus alunos ainda não pagam o meu custo. E você não tem dívida, pastora? Nenhuma. Como? Milagre de Deus. Fala aleluia. O que eu vou ministrar para você hoje? Quando o Senhor te chama para algo, eu quero te dizer, Ele respalda para que Ele te chama. Ele sempre respalda. Eu não tenho a ver com escola, eu sou formada em Direito. O senhor falou os 2 cursos que vão desaparecer. Eu falei, tem misericórdia. Eu sou formada em Direito e faço Pedagogia. Ele fala que os 2 cursos vão desaparecer. Eu falei, Senhor, sério? Não pode, ué. Os 2 que eu fiz não vai valer para nada. Mas hoje eu não pensava nessa área pedagógica, nunca pensei, eu queria ser policial federal. Gostar daquelas coisas da Lava Jato? Eu queria estar lá, sabe? Aquela coisa assim de adrenalina, pensa eu. Aí eu vim para o ministério, que é mais adrenalina ainda. Eu descobri. Mas enfim, essa questão de quando Deus te chama, Ele me chamou e estabeleceu, é para abrir a escola. Eu falei, como é que faz isso, meu Deus do céu? Eu nunca mexi na parte de educação. E o Senhor foi dando todas as direções e nós abrimos a escola. Irmãos, eu quero dizer algo para você, não é explicável. Se eu sentar com você para te explicar como é que a gente paga as contas, realmente não tem como. Mas o Senhor é aquele que paga todas as contas. É claro que tem uma parte prática, tem uma parte que você, toda burocrática, tem parte que você realmente tem que fazer um evento para cobrir aquilo ali, você faz uma outra coisa, lógico que não é que cai, de repente você olha na conta. Também isso acontece também. Eu já tive circunstâncias em que o irmão ligou para o Zomar. Falou, pastor, eu quero ofertar na vida da escola. Eu senti no meu coração, eu quero pagar o aluguel desse mês. Eu falei, não foi carne e sangue, aleluia. Isso acontece também, é claro. Mas a maneira como Deus faz, não é uma caixinha. Ele faz de muitas formas. Eu quero dizer para você que Ele respalda. Aleluia. Ele é aquele que faz. Quando Ele mandou Moisés tirar o povo do Egito, e ele encontrou o mar vermelho na frente dele, o que ele falou? Marcha. Não foi o que o senhor falou? Marcha. Mas com o que, Senhor? Você tem o quê? Um cajado? É com isso mesmo. Você acha que mar abre com um cajado? Não abre, né? Mas com Moisés abriu. Você acha que você paga uma escola com 3 alunos? Não. Mas nós pagamos. Por quê? Porque não sou eu que pago. Não foi Moisés que abriu o mar. Nem sou eu que pago a escola. Deus que me livre. Não consigo pagar nada. Mas o Senhor é bom. Então, se Ele colocou alguma coisa no seu coração para você fazer, eu quero te dizer, marcha. E levanta aquilo que você tem na sua mão. O que você tem na sua mão? Eu só tinha um desejo de empreender, porque eu sabia, essa coisa empreendedora no meu coração sempre existiu. Eu vejo um negócio, eu gosto. Eu gosto de coisa sem forma e vazia, e na hora que arruma, eu perco a graça. Acho que por isso que eu mudei de lugar. Falei, 2 anos já está tudo arrumado, vamos mudar de lugar. Eu gosto de quando está tudo bagunçado, eu falo aleluia. Vamos pôr no lugar. Isso eu acho que é alguma coisa de Deus, não é verdade? Por isso que eu mudo, já mudei 17 vezes, pastor. Aleluia! Aleluia! A hora que a casa, eu tenho 19 de casado esse ano, então é quase que uma por ano. Mas isso é algo da parte de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu quero te estimular a você crer naquilo que Deus colocou na sua mão. Porque às vezes a palavra que eu quero ministrar hoje fala, eu coloquei o nome dela de pós-pressão. Porque empreender, apesar de você ter esse respaldo de Deus, de você saber que Deus vai fazer, ele tem pressão. Empreender envolve pressão. Envolve ou não envolve? Muita pressão. Se você não quer pressão, nada contra os funcionários públicos, não vira funcionário público. Né? Você tem aquele trabalho certinho, a vida inteira, não vai embora, aquele salário e aleluia. Mas quando você vai empreender, isso envolve
pressão. Então, às vezes você passa uma pressão tão grande que mesmo quando você sai dela, você fica sentindo que você ainda está nela. Vou te explicar. Você já tomou aqueles remédios muito amargos? Você já teve que tomar aqueles igual Gold? Você já tomou, irmão? Sabe o que é Gold? Você sabe, não? Você é mineiro, não é possível. Então você toma aquele gole, você põe na boca, o remédio já foi embora, você já tomou água, mas a boca está amarga, não está? É a sensação de que o remédio ainda está lá. É a mesma coisa da pressão. Às vezes nós passamos pressões tão grandes nesse tempo de empreender, nesse empreendedorismo, naquilo que Deus te deu para fazer, que a sensação é que você ainda não saiu da pressão. A sensação é que ainda você está passando por aquela pressão e que ela não vai acabar. Mas eu quero dizer para você, essa pressão já acabou. Aleluia. Amém. Amém. Ela já acabou na sua vida. Só que às vezes você ainda está com a impressão de que ela não acabou. Mas eu quero dizer para você, ela já acabou. E você não saiu dela da mesma maneira. Aleluia. Pelo menos não deveria sair. Em Romanos 5, 3 e 4 fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, parecido com o Tiago que ele falou. Sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência e a experiência esperança. Na versão, a mensagem fala o seguinte, mas ainda há muito mais, continuamos a expressar o nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência, e com a paciência, por sua vez, forja o aço temperado na virtude. O que está falando aqui? Que essa tribulação, essa pressão, ela não é à toa. Ela veio para produzir algo em nós, para produzir uma experiência, para você sair dali diferente. Por que eu tive força em Deus para abrir uma outra escola, num outro lugar, começando tudo de novo? Porque eu tinha experiência da primeira. É ou não é verdade? Quando você quebra 1, 2, 3 vezes, cadê o pastor Afonso? Ele sempre fala, já quebrou. Quando ele quebra, você recomeça, você já tem experiência da outra. Não vai ser da mesma maneira, fala, agora isso aqui eu já sei. Então eu tinha experiências daquilo, é a mesma coisa. Mas eu fiquei meditando, por que algumas vezes, no meio de algumas pressões que nós passamos, o Senhor parece que Ele faz perguntas para nós, que elas parece que elas não têm muito nexo. Bem claro que tem, porque Deus não faz nada sem lógica. Mas eu vou te mostrar algumas delas. Uma delas até o pastor falou aqui, foi do cego Bartimeu. Mas lá em Gênesis 40, do versículo 4 ao 6, se você tem Bíblia, abre lá para mim, por favor. Fala de José. Você conhece a história? José estava preso. Gênesis 40, versículo 4 ao 7. José estava preso e foi levado 2 outros presos do rei lá para estar com ele na cadeia. O copeiro do rei e o padeiro. Foi levado lá para estar com José. E aí, essa parte aqui, ele foi conversar com eles. E o capitão da guarda pôs a cargo de José, para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho. Cada um seu sonho na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro, rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a ele pela manhã, olhou para eles e viu que estavam perturbados. Bom, eles estavam muitos dias na prisão. Alguém que fica muitos dias na prisão, é normal ficar perturbado? É ou não é? Eles estavam aí. Então perguntou os oficiais de Faraó com eles que estavam no cárcere da casa do Senhor, dizendo: por que estão tristes os vossos semblantes? É quase que uma pergunta assim, ridícula, né? Responde, eu estou presa, então por que eu estou triste? É óbvio que eu estaria triste. Por que eu não estaria? Então essa é uma pergunta que Deus fez através de José para aqueles. Vou te ler uma outra e nós vamos comentar delas. Marcos 10, 49, 51, que fala de Bartimeu, como o pastor falou. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo: tem de bom ânimo. Na versão a linguagem de hoje, diz o seguinte: hoje é o seu dia. Olha que versão extraordinária. Ele falou: hoje é o seu dia, levanta-te, ele te chama. E lançando sobre de si a capa, levantou, foi ter com Jesus, e Jesus falando lhe disse: o que queres que eu te faça? Não é uma pergunta assim: hã? Eu estou cego, vem aqui para o senhor me curar. O senhor pergunta: o que eu quero que o senhor faça? Não é óbvio? Parece óbvio.
E Sete então lhe disse, que eu tenha visto. Em Gênesis 21, 14 e 17, fala o seguinte: então se levantou Abraão de madrugada e tomou o pão em um odre de água e deu a Agar. Você conhece a história? Agar teve Ismael. Sara falou, não quero essa mulher aqui comigo, eu quero que você mande eles embora. Então Abraão mandou Agar e Ismael embora. E essa aqui é a história. Também lhe deu um menino e despediu. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi sentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo do Senhor a Agar desde o céu e lhe disse, o que tens, Agar? Você está percebendo as perguntas? Não tem horas que às vezes as perguntas parecem assim, como assim o que tem? A mulher está lá, o filho dela está morrendo, eles estão sem o que comer, sem o que beber, ela não sabe o que ela faz, o anjo chega para ela e fala, o que você tem? Hã? Não é aquela coisa tipo assim, hã? Oi? Parece lógico. Mas por que parece lógico? Porque o Senhor não vê como vê o homem. A maneira como Deus vê é muito diferente. Eu não sei se você lembra da história de Eliseu e Geazi, lá em 2 Reis 6,15. Quando Ben-Hadad veio, o rei da Síria, ele veio e cercou toda Samaria, onde que eles estavam. Isso durante a noite, a madrugada. E aí, quando eles acordaram, Geazi olhou pela janela e falou, meu Senhor, estamos cercados. Os dois estavam no mesmo lugar, vendo a mesma coisa, mas tiveram respostas completamente diferentes. Igual o pastor falou. Tem gente aqui nesse auditório que está ouvindo a mesma coisa, participando das mesmas coisas, mas tem respostas completamente diferentes. Por quê? Por conta da maneira que veio. Porque às vezes tem coisas que o pastor falou aqui, ou que foi ministrado, a pessoa olha e fala assim, não é para mim. É muito difícil. Eu não tenho condições. E o outro fala, é para mim, eu não sabia como é que era, mas agora eu entendi. Os dois estavam no mesmo lugar, só que o que foi que aconteceu? Geazi falou para ele, meu Senhor, nós estamos perdidos, nós estamos cercados. E você sabe o que foi que Eliseu falou para ele? Nós somos em maior número. O Senhor, abre os olhos dele, que ele possa ver. O que? O exército de Deus, que era muito maior do que o natural. Mas isso é a mesma coisa que Deus quer fazer conosco. E aí você tem que escolher qual tipo de visão que você quer ter. Qual maneira que você vai ver. A maneira de Geazi ou a maneira de Eliseu? É você que vai decidir. E eu quero te falar de 3 coisas que nós precisamos fazer se você quer ter essa postura de empreender. De empreendedor, não só de empreender, porque nós aprendemos que não basta empreender, você tem que ser um empreendedor. Amém. Amém? Amém. Primeira coisa que você precisa manter um espírito alegre. Fala comigo, eu preciso de um espírito alegre. Quando você vê a história de José, como eu falei lá em cima, por que José estava perguntando para os companheiros dele por que eles estavam tristes? Em outras palavras, ele estava dizendo para ele, eu estou aqui há muito mais tempo que vocês, e eu não estou como vocês. Por quê? Porque ele já tinha amadurecido essas emoções. Espírito alegre é diferente de emoções alegres. Não estou falando para você ficar rindo, tem tempo de chorar, tem tempo de você rir, tem tempo de brincar, tem tempo de você ser sério, tem tempo para todas as coisas. Mas quando você mantém um espírito alegre, é quando além das circunstâncias você sabe lá dentro de você que tem algo que Deus está planejando para te abençoar. Que Deus está planejando algo para te surpreender. Que aquilo deu errado, mas Deus está planejando transformar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sou amado. Ainda que a circunstância deu errada, no fim vai dar certo. Não sei o que é, mas alguma coisa vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer. Você precisa exercitar isso. Exercitar o seu espírito alegre. Provérbios 15, 13 diz, o coração alegre aformoseia o rosto, mas a dor do coração o espírito se abate. Provérbios 15, 15 diz, todos os dias do oprimido são maus, mas o coração alegre é um banquete contínuo. Pensa em José. Ele estava na cadeia,
com os irmãos. Os irmãos, eles não eram irmãos, mas eles estavam lá com os amigos dele, com os companheiros. Ele não tinha nada a ver com o sonho deles, nem com o problema deles. Tinha? Ele podia simplesmente ter ignorado que eles estavam tristes. Estava triste por vocês. Não tem nada a ver com isso. Mas José não ignorou. Pelo contrário, José orou com eles. José se preocupou com eles. Isso não é poderoso? Ele falou, não, o que é que está acontecendo? Me conta. E além dele contar, José ainda se dispôs a revelar os sonhos para eles. Ele gastou tempo com eles. Isso não é poderoso? Isso é poderoso. Isso fala de quê? De alguém que se importa. José, ele se importou naturalmente. No momento em que nós estamos passando por pressões, a última coisa que você quer é ajudar o outro, né? Não é verdade? Você não quer ajudar o outro, porque você pensa que está precisando sou eu vou ajudar o outro. Mas olha que coisa extraordinária. José, no tempo de maior pressão dele, foi o tempo em que ele ajudou os amigos. Que nem era amigo, era companheiro de cela. Ele ajudou essas pessoas. E você sabe o que é extraordinário? Que 2 anos depois, essas pessoas que ele ajudou, foi uma dessas pessoas, porque o outro morreu, uma das pessoas que ele ajudou, foi exatamente a pessoa que o ajudou a sair da cadeia. Por quê? Porque Faraó teve um sonho e foi esse homem que falou. Eu lembro de alguém que consegue traduzir um sonho, que revela um sonho, e José está na cadeia. Só que para hoje... Nada. É isso aí. José era um preso qualquer. Mas do dia para a noite ele se transformou no governador do Egito. Do dia para a noite. Só que às vezes Deus coloca pessoas do seu lado que Ele quer que você ajude. Só que hoje Ele não é ninguém. E você nem está no melhor momento para ajudar. Você nem está querendo fazer isso. Porque se você quiser ajuda é para você. Mas Deus quer te usar para abençoar. Amém, amém, amém. Isso é poderoso. Por quê? Porque é bíblico. A Bíblia diz que Jó, a sorte dele foi mudada quando? Quando ele orou e jejuou. Não. Quando ele foi para os empreendedores. Não. Quando ele orou pelos seus amigos, que não mereciam oração. Quando ele agiu com graça com eles. Aí a sorte dele foi mudada. Isso não é poderoso? Isso é poderoso. Por quê? Porque está falando de algo muito além de um empreendedor normal. E José era um empreendedor. Aonde ele punha a mão, prosperava. Se colocava ele na cadeia, ele prosperava na cadeia. Ele ficava na chave da cadeia. O que podia fazer de máximo na vida dele, ele fazia. O que é o máximo de uma cadeia? Ficar com a chave. Ele ficou. Na casa de Potifar, o que era o máximo? Ter a chave da casa. Ele tinha tudo. Só não tinha mulher do cara, porque ele não queria. Porque ela queria. Mas ele tinha tudo da casa. Então, dentro daquilo que Deus colocava ele crescia em tudo. Isso é graça. Só que às vezes você pensa, não, mas é cadeia, não interessa. Não interessa, interessa que a bênção de Deus e o favor de Deus estava sobre ele. Eu quero te dizer, a bênção e o favor de Deus está sobre você. Só que você precisa enxergar quantas pessoas, às vezes, como o pastor Ricardo contou aqui, do irmão que 12 anos atrás estava por cima. E agora, 12 anos depois, entre aspas, né? Ele está por cima. Então, irmãos, isso acontece demais. Só que às vezes nós temos a tendência de desprezar aquele que faz isso com você. Aquele que não é ninguém para você hoje, que não vai te adiantar em nada. Não é assim? Você fala, quem vai adiantar para essa pessoa? Vai resolver nada. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe por quê? Porque, como diz o ditado, né? O mundo dá voltas. Todo dia dá um. Voltas. E é verdade. Por quê? Porque o dia de amanhã você não sabe. A própria Bíblia diz que você deve fazer amizade de origem iníqua. Você tem que ter sabedoria. Quem está falando disso? Você tem que ter sabedoria. Além de você ser alguém gracioso, de você exercer o ministério, de você fazer aquilo que a Bíblia diz para você agir com o outro como você gostaria que agisse com você, de você estender a mão, assim como José fez, isso tem a ver com você também. Por quê? Porque você está plantando algo. Amém. Então pensa bem, alguém que ajuda o João Lima hoje, enquanto ele não está no tempo, ainda está no tempo difícil, como é que vai ser amanhã? Quando ele prosperar. Pense em você, irmão. Você não quer acreditar em você, aí de repente eu falo, pastor Ronaldo, você vai estar desempregado, está no tempo seguinte, eu vou te dar emprego.
Eu vou te dar um emprego, vou te dar um salário que você não merece, mas eu vou te dar porque eu quero te ajudar. Amanhã, quando o Ronaldo virar um empresário de sucesso, ele vai querer fazer de tudo para me abençoar. Vai ou não vai? Vai. Porque ele fala, gente, eu preciso. Porque quando eu estava lá nesse tempo, foi essa pessoa que me estendeu a mão. É uma verdade. Isso faz diferença no seu empreendimento. Por quê? Porque as pessoas que estão lá dentro, elas têm que saber que elas estão com alguém que pensa nelas. Que não quer só subir em cima delas, mas que pensa nelas, que estão junto, que é uma equipe. Quantos estão entendendo? Então você precisa ter um espírito alegre. Quem que é alguém que tem um espírito alegre? É alguém que ainda que passa por circunstâncias difíceis e empreendimento, tem circunstâncias difíceis, você mantém o espírito alegre. Aleluia. Lá, eu gosto desse versículo. Ele saiu do seu, entrou no meu. 2 Coríntios 4,16. Abre lá. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque fala comigo assim, a leve e momentânea. A leve e momentânea. Ainda que pareça pesado, irmãos, eu quero te dizer, ela é leve e ela é momentânea. Oh, maravilha. Tribulação produz para nós, fala comigo, eterno peso de glória. Olha que diferença. A tribulação ela é leve e ela é momentânea. Agora a glória ela tem peso. E ela é eterna. Então eu quero te dizer que esse tempo, como disse o Joninho, vai passar. Aleluia. Já passou. Já passou 2 e às vezes dias. aquilo que você está sentindo é só o amargo ainda do remédio. Mas eu quero te dizer, já passou. Já passou. E você precisa manter esse espírito alegre. Enxágua a boca e passa. Segunda coisa, você não pode desistir antes do fim. Você lembra que a gente leu a história do cego Bartimeu? E até o pastor falou um pouco aqui. Ele podia ter desistido, não podia? Ele já estava cego há muito tempo. Já tinha ouvido histórias. Você acha que Jesus foi o único profeta que passou por lá? Claro que não. Já tinham muitos outros profetas. Então ele já tinha tido muita experiência de gente falar que ia lá e ia curar. Quem disse que dessa vez ia ser verdade? Quantos empreendedores já participou? Aí você fala, não dá nada, eu vou lá sair da minha cidade, da onde que eu estou, para participar, o irmão vai falar, tá, esses negócios. E vai mudar o quê? Vai mudar nada, é a mesma coisa, você não fala Bíblia. Ainda mais que às vezes não é o seu costume, você fala, gente, estudante de Bíblia, quem vai ajudar na minha vida? Quero te dizer que pode mudar a sua história. Oh, meu Deus. Porque tem algo que tem poder, é a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu com o Bartimeu. Ele podia ter desistido. Ele podia ter falado, não vou mexer com esse negócio. Ó, já passou muito profeta, já vi muita coisa nessa vida. E mais, a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. Sabe o que é a beira? Que não estava no caminho. Ele já estava fora. É alguém que já tinha, entre aspas, desistido. É alguém que já não estava mais no rumo. Nem está mais na igreja. Quer nem saber disso. Essas coisas de palavra de Deus. Só que ele falou, pode ser que seja diferente. E aí ele começou a gritar. E na hora que ele começa a gritar por Jesus, a vergonha é maior ainda, não é? Imagina alguém que nem é crente começar a aplicar e crer na palavra de Deus. É muita vergonha, não? É muita vergonha. Você realmente vai acreditar nesses crentes? O que aconteceu? No nome de Jesus. Glória a Deus. Misericórdia. Aleluia. Tá amarrado. Que é a surpresa nossa sem querer. Mas eu quero te dizer, Bartimeu falou, quer saber? Eu não tenho nada a perder. Eu vou gritar. E o que eu gosto daquela mensagem que eu li para você, na Bíblia, a mensagem que fala, hoje é o seu dia. Fala pro irmão que está seu lado, hoje é o seu dia. Você está sem áudio? 1º de maio. É o dia que Deus estabeleceu para você abrir uma empresa e contratar muitos trabalhadores. É sem internet. Não é para você ser único. Eu tô no seu, né? É para você contratar É sem muitos. áudio. E ele realmente resolveu gritar por Jesus. Você lembra? Lá em 2 Reis fala, 2 Reis 4, Pois depois será. eu não tenho tempo de ler. Mas ele fala da viúva de Vai Serepta. salvar? Essa viúva, Vai ela aqui. estava sem dinheiro. Ela Vai. disse que tinha que vender Vai os entrar. filhos para pagar a dívida. E aí Eliseu chega para ela e fala assim, o Três. seguinte, eu vou resolver Ah, esse não, problema. eu sei. Você acha que alguém que está a ponto de vender os filhos, ela já pediu coisa para a vizinhança? Já pediu ou não já pediu? Claro que já pediu.
ainda. Aí você sabe o que ele diz? Eu falo pra ela o seguinte: vai na vizinhança e pede vasilha emprestada. Eu falo, meu Deus, ele entendeu. O trem já tá ruim, piorou. Eu que tô sem arma. Porque a pessoa que via ela chegando já fechava a porta. Ai, meu Deus, o que ela vai pedir mais? Não, o que ela veio pedir hoje? Porque ontem eu já dei comida pra ela, já dei o jantar, já dei o almoço, já dei roupa pra esses meninos, não vou dar nem nada. Você acha que era vergonha ou não pra ela? Era muita vergonha. Às vezes para aquele cego também era muita vergonha. Para você hoje estar aqui nesse empreendedor, às vezes é muita vergonha. Às vezes você vir aqui e dar um testemunho, é muita vergonha. Porque você ainda está no tempo que não virou a tampa. Sabe quando vira a tampa? Igual José, que eu estou contando, porque ele ainda estava na cadeia. Fala comigo, ainda. Ainda. Na hora que você está no ainda, é aquela sensação assim, você não tem vergonha não, pastor Ricardo? O senhor vai falar o que lá? O que o senhor tem para falar? O senhor tem nada. Olha a vergonha que você faz, você vai lá pregar para esses irmãos. Chega lá. Você é muito cara de pau. Não, chega lá não. Você vai falar o quê? Você nem tem essa realidade na sua vida, não é assim que o diabo fala com você não? Você devia ter realidade primeiro para falar. Você já quebrou tantas vezes, você acha que dessa vez vai dar certo mesmo? Você acha que vai ter como ouvir isso não? Você acha que essa vez eu vou ouvir isso não? Você vai pedir vasilha, minha filha, vai fazer vergonha. Pois é, mas eu quero te dizer, porque esse homem e essa mulher e muitos outros não pararam e não desistiram antes da hora, eles viram um milagre. Oh, maravilha! Bartimeu passou a ver. E aquela mulher, além de pagar a dívida, ela viveu do resto. Que resto, hein? Restinho Isso é que é grande. resto, não é não? É do resto? Não é qualquer resto não, pastor. Não, restinho Ô, grande. restinho. Isso é que é resto. Mas isso aqui está falando do quê? É para você não parar antes da hora. Oh, maravilha! Continua, varão. Podia ter parado Continua, varão. Essa escolinha o resto da vida. Com 30 irmãozinhos bonitinhos, ô glória. Mas eu quero dizer algo para você, eu não quero. Eu quero uma grande escola aqui em Belo Horizonte. E cada ano a gente aumenta. Esse ano eu tenho mais um desafio, que eu tenho que ir para o fundamental, aleluia. Começa tudo de novo. É até junho. Meu Deus, assim não dá para ter um mês de folga? Não. Por quê? Porque a vida tem que ter noção. Mas às vezes você conversa com algumas pessoas que falam o quê? Ah não, pastora, quero mexer com isso mais não. Tô tão cansado. Acho que eu queria uma coisa assim mais tranquila. Sim, um tempo assim, sem pressão. Morre, irmão. Morre. Morre, não tem jeito. Porque não existe essa vida assim, só no céu. Porque não tem como. Isso faz parte, isso te faz crescer, isso te dá alegria. Por quê? Porque foi o que aconteceu com essas pessoas. Quanto mais você tem, mais você cresce. Bartimeu passou toda essa vergonha, o povo falando, para de gritar, coisa ridícula que você está fazendo, pelo amor de Deus, olha aí. Aí ele vai até Jesus. Quando ele chega lá, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ai, pastor, como assim? Eu sou cego. Oi? Cego? Bicicleta? Virou bicicleta? Sempre tive um sonho de usar bicicleta. Não parece assim, tipo, ridículo? Por que Jesus fez essa pergunta para ele? Porque ele queria que ele falasse. Às vezes você vai pedir oração para o pastor, que o pastor é um empreendedor. Aí só o pastor ora por mim e fala: o que você quer que eu faça? Ah, pastor, Deus sabe. Não, Deus sabe, mas eu quero saber. Você precisa falar. Crie, por isso eu falei. Você precisa falar. Só que tem gente que não fala. Não quer falar porque é vergonha. Vai que eu falo, né? E aí não acontece nada. Que vergonha. Como é que vai ser? Quero te dizer algo. Se você está passando um tempo de muita pressão e esse tempo acabou, mas você ainda sente aquele tempo assim, que haja pressão, aleluia. Eu quero te dizer, está chegando o tempo da sua virada. Oh, Cristo, Cristo. Isso. Parece que tem uma cereja, sabe assim, aquela cereja? Antes da virada. Vem, quando cereja, Abraão, vem, cereja. antes de vir Isaac, você sabe que ele recebeu uma promessa de ter Isaac. Cuidado. Muitas pessoas, mais de 20 anos esperando a promessa se cumprir. Mas também tem isso de empreendedor, né, pastor? Empreendedor é assim, eu montei hoje, amanhã eu tenho que ter sucesso. Sou de Deus, pois é, mas não é assim que funciona, não, irmão. Tem um tempinho para você caminhar em todas as coisas, existe um processo normal do próprio Deus conosco.
Teve um processo de 17 anos com José na cadeia. Para quê? Para que ele fosse habilitado para governar o Egito. Não é porque Deus queria tratar ele, não, irmão. Deus queria prepará-lo. Deus queria amadurecê-lo. Deus queria dar para ele as ferramentas que ele ia precisar lá. Mas foi antes, igual a Abraão. Então ele ia ter Isaac. Qual foi a última provinha dele? Orar com as mulheres estéreis. Ele estava lá, e aí ele falou para ele, agora ora com as mulheres. Todas as minhas mulheres aqui ficaram estéreis. O que ele podia pensar? Eu vou orar como? Como que eu posso orar por você, se nem eu tenho? Eu vou orar pela fé. Porque eu sei que eu tenho essa unção. Ela ainda não se manifestou, mas eu tenho essa unção. Por que você acha que eu estou falando para você assim, com essa autoridade, quem tem 1000 alunos? Porque eu sei que eu tenho essa unção. Ela ainda não se manifestou, mas eu tenho essa unção. Então foi por isso que Abraão fez. Mas é uma pressão. Gente, eu vou orar para essas mulheres ter filhos, sendo que a minha própria está aqui e ela é estéril. Como é que o pastor Alex vai orar se ele ainda não tem? Como é que o pastor vai orar se não tem? Pois é, pela fé, porque ainda não tem. Mas eu vou ter. Quantos estão me entendendo? Vamos falar de José. José foi parar na cadeia por causa de quê? Por causa do sonho. Ele sonhou. E o sonho dele pôs ele na cadeia. Mas você sabe o que tirou ele da cadeia? O sonho. Isso não é tremendo. A palavra de Deus é incrível. A mesma coisa que pôs ele na cadeia, tirou. A mesma coisa. Se ele tivesse visto, ele não teria vivido a virada. Isso é extraordinário. Às vezes o seu maior fracasso é exatamente aquilo que Deus vai usar para te dar a sua maior vitória. Aleluia! Naquilo que você fracassou muito, é exatamente o que Deus vai usar para te dar a sua maior vitória. Amém. Você pensa, não pode. Pode, foi isso que aconteceu com José. E aí, às vezes, tem um teste. Por quê? Porque ele falou do sonho daqueles dois que estavam na cadeia. E o que foi que aconteceu? Nada. O cara esqueceu dele. A Bíblia diz que José falou para ele, quando você sair daqui, lembra de mim. Que você vai sair. E o cara esqueceu dele. 2 anos depois, o mesmo cara manda chamar ele. Através de Faraó. Ele podia falar o quê? Não vou. Ingrato desse cara. Eu falei o sonho para ele saiu, aconteceu tudo que eu falei, agora vai me chamar e fazer o quê? Eu vou lá ficar falando sonho para os outros? De graça? Vou não. Ele ia perder a maior oportunidade da vida dele. É quando às vezes Deus te chama, você fala, de novo mexer com isso, pastor João? Não. Não vou mexer. Mas pensa não, se o Senhor te chamou é porque Ele quer prosperar você. Aleluia! Foi o que aconteceu com José. Agora eu vou te contar de Agar. Eu não sei se você sabe de Agar. Mas lembra de Agar que eu falei que estava chorando porque não tinha água para beber? Não sei se você sabe. Mas ela se transformou numa das mulheres maiores, uma das mulheres que mais tinha poços em Berseba, Agar. Uma mulher que estava morrendo de sede se transformou numa mulher dona de poços. Depois que os olhos dela foram abertos, ela viu um poço. Mas era o maior fracasso dela. Era ou não era? Porque ela não enxergou o pau na frente do nariz dela. A Bíblia diz que o poço estava lá e ela não viu. Os olhos dela foram abertos. Deus podia ter criado o poço, porque Deus é Deus, mas Ele não criou. A Bíblia diz que os olhos dela foram abertos e ela viu algo que ela não estava vendo. Então, no maior fracasso dela, ela se transformou num sucesso. E o filho dela a mesma coisa. A história conta que Ismael, ele era um flecheiro e ele começou a cavar poços. E ele achou uma coisa muito interessante: petróleo. E os descendentes dele hoje detêm a maior parte de petróleo do planeta. Alguém que ia morrer de sede, Deus começou a dar poços e cavando poços se transformou em alguém que não tem nem como mensurar. Estou falando de empreendimento para você. Fala aleluia! Mas era um fracasso que eles se tornaram assim. Foi ou não foi? Foi no maior fracasso. Mas você precisa entender que eles não desistiram antes do fim.
Você não pode desistir. Tem gente que já desistiu. Já viu aquela pessoa que já aposentou? Tem 30 anos, mas já aposentou. Quer mais nada, tá bom, que Deus deu, tá bom, só queria um salarinho, pagar minhas contas. Misericórdia, fala misericórdia. Não, isso não é coisa de empreendedor. O empreendedor nunca está, entre aspas, satisfeito, é ou não é verdade? Você sempre crê que pode ter mais. Não, mas isso aqui pode melhorar. Não, isso aqui pode crescer. Não, olha isso aqui. É igual a gente com a igreja. Todo lugar que eu entro, eu vejo um prédio. Eu falo, também. Isso aqui dá um prédio incrível, aqui não tem coluna. Não, na verdade, você enxerga. Por quê? Porque você é seu empreendimento, não é verdade? É o seu empreendimento. Última coisa que eu quero falar com você. Permaneça. Fala para o irmão que está do seu lado. Permaneça. Vou te contar um segredo. Constância tem mais valor do que velocidade. Fala para o irmão que está do seu lado. Constância tem mais valor do que velocidade. Tem mais valor. Vamos esperar terminar a pregação. Lá em Isaías 40, 28, diz o seguinte: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Da força alcançada, multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. O que está falando aqui? De você esperar no Senhor. Esperar no Senhor é o que, irmão? Permanecer. O Azemar deu exemplo aqui do nosso irmão lá de Goiânia. 60 anos, 50 anos, fazendo a mesma coisa. Sabe qual é o problema da maioria dos irmãos? Não aqui no nosso meio. Mas é porque a pessoa não permanece. Ela começa a mexer com picolé hoje. Amanhã ela mexe com produto de limpeza. Aí ela muda para vender roupa. Aí ela muda para mexer com instrumento musical. Aí ela quer mexer com restaurante. Você fala, não? Oi? Como? O que tem ligação com a outra? Não, é porque tá bom o mercado aqui, não estava bom. Mas não vai ficar bom nunca. Porque você não tem constância. Você precisa permanecer. Como é que Paulo fala que aprendi a viver contente em qualquer circunstância? É porque ele passou as duas. Na bonança e na escassez. Mas é o seguinte, eu tô... Explica mesmo. Você acha que aqui em Belo Horizonte, em 14 anos, só foi tempo de glória? Aleluia! É claro que não, pastor Sérgio, aleluia. Fala nada. Não! Mas é o seguinte, eu não arredo o pé daqui. Se foi Deus que me colocou, só Ele que me tira. Circunstância nenhuma pode me tirar. Tribulação nenhuma pode me tirar. Escassez nenhuma pode me tirar. Só quem me tira foi quem me colocou. Isso tem que ser no seu negócio. Você sabia disso? Tem que ser no seu negócio. Mas tem irmão que às vezes até na igreja é assim. Ele começa numa igreja, 2 anos. Pastor, pelo amor de Deus, não tira daqui. Aí o irmão quer ir para outra cidade. Vai para outra cidade. Aí a cidade não está bom, muda de país. Vai para Portugal, entendeu? Vai para Portugal, porque o tempo está bom em Portugal, aí vai para Portugal. Fica 2 anos em Portugal, não aguenta mais Portugal. Aí vai para os Estados Unidos, vai entregar pizza, vai lá, não sei o quê. Sei! Isso tem caso verídico com nome. Você fala, irmão, pelo amor de Jesus Cristo, para, permanece. Você vai ver que a constância, ela tem poder. É claro que eu não estou falando de você ser obstinado em algo que Deus não está. Estou falando em algo que Deus te colocou, em algo que Deus está fazendo. Você percebe José, esses homens de Deus que nós falamos, eles tinham constância. É para ficar na cadeia? Vou ficar na cadeia. Até que... Mas na hora que Faraó mandou chamar, a Bíblia diz que imediatamente ele se barbeou, trocou de roupa e foi. Com Bartimeu a mesma coisa, imediatamente ele tirou a capa. Se tem algo de Deus para mim, imediatamente eu estou pronto. Mas enquanto não tem, eu vou esperar no Senhor. Isso fala de você ter constância. Não adianta alguém muito rápido. Até a pessoa acha que tem que ter velocidade. Velocidade tem que fazer, tem que acontecer. Deixa eu falar algo para você. É uma bênção. Mas muito mais valor tem aquele que é constante. Todo dia você sabe que vai chegar e aquilo vai estar naquele lugar. É extraordinário isso. Isso te dá segurança, é ou não é verdade?
Por que tem muitos casamentos hoje ou relacionamentos falidos? Porque às vezes os homens hoje, muitos deles não têm essa constância. Então hoje ama, amanhã não ama mais, acabou a paixão, não dá mais para ficar. Então você chega, o cara não tá mais na casa. Foi embora com outra paixão. Largou a mulher, os filhos, acontece ou não acontece? Não permanece. Constância é uma virtude de Deus. E aqui ele fala, e eu quero terminar, nós vamos chamar o Hugo, Jesus amado, não posso nem ficar perto do Hugo, até de salto eu tô pequenininha perto dele. Ele era meu kids. Nada de kids, mas eu olho para ele e falo, ele não vai parar de crescer, pelo amor de Deus. Mas aqui eu quero terminar falando sobre a águia. Porque aqui ele fala que ele vai renovar as nossas forças como águia. E eu sei que como bom crente você conhece a história da águia. Mas eu só queria te relembrar. Não é igual no avião, não custa lembrar. Quando você entra no avião, não é assim que eles falam? Eu sei que você é um passageiro frequente, mas não custa lembrar. Então não custa lembrar você da águia. Eu fiz 40 anos do ano passado, né? Esse ano já vamos 41, aleluia. Ai, esses entra é duro. Que você entra, poeta, acabou. A minha vez eu falo. Sou eu a águia. Eu falei, Senhor, sou eu mesmo. Porque quando ela completa 40, as suas unhas estão compridas e flexíveis e já não conseguem mais agarrar a presa, das quais ela se alimenta. O bico alongado e pontiagudo curva-se, e as suas asas tornam-se pesadas em função da grossura das suas penas, estão envelhecidas pelo tempo. Isso aqui é a história de alguns. Que você chega com 40 anos, você quer olhar para trás, o que é, pastor? Você já quer ter alguma coisa. Mas, gente, tem que ter uma história. Mas às vezes, você olha para trás, e porque a história ainda não terminou, você olha para trás com 40 anos e você não vê a história que você gostaria. É o que eu quero te dizer, Deus ainda está no processo. Oh, eu Cristo. tenho algo comigo, se a história não está Cristo, boa, porque ainda Cristo. não terminou. Yes. Porque a história de Deus sempre tem final feliz. Sempre. Sempre. Mas às vezes nós estamos com essa área, você chega com 40 anos e fala, Jesus, é o fim para mim. Porque olha aqui como é que ela está. Não dá conta de mais nada. E nessa hora, existe um tempo de decisão. Ela precisa decidir. E você veio para esse seminário, esses empreendedores, para você começar, você não precisa ter 40. Mas você veio para tomar uma decisão. Isso aqui não é palavra de emoção, é uma palavra de decisão. Por quê? Porque envolve perda, sofrimento. Tudo que você decide na vida envolve algo. Então esse ano eu decidi muitas coisas, eu decidi voltar para muitas coisas que eu não estava há muito tempo. E no meu tempo já é pequeno. Mas eu falei assim, eu vou voltar. Eu vou voltar porque eu sou uma águia. Então eu voltei para a academia, fazendo boxe, pastor. Meu Deus. 7 horas da manhã, todos os dias. Voltei para a academia, voltei para o inglês que eu formei há muitos anos atrás. Fiz o Cambridge, mas eu falei, eu preciso atualizar. Porque agora nós estamos na África inglesa. Podia pensar assim, não, já formei, já fui para a Austrália, mas não tá bom. Não tá bom. Porque tem muitos anos. Eu preciso atualizar. Contratar uma professora de inglês, eu preciso atualizar. Voltei para o inglês e voltei para a faculdade. Tem 14 anos que eu formei. Falei, eu vou voltar para a faculdade porque eu estou na escola, eu preciso entender disso. Os 3 de uma vez só. Falei, eu vou fazer. E o seu tempo, pastor? Eu falei, Deus vai multiplicar, porque ele diz que ele renova. Aí besta. Ele renova. Estou te contando a minha experiência. E eu estou entrando numa pós no meio do ano. Vou fazer a faculdade e a pós junto, porque eu preciso. Você falou, nossa, mas compra quê? Eu achei que você pastor. Não. Porque não está bom. Eu sei que Deus tem mais. E eu sou uma águia, e aqui ela decide enfrentar um processo de renovação de um dia para o outro. De 150 dias. Não é qualquer tempo. Esse processo consiste em voar o mais alto para uma montanha, se recolher num ninho que esteja próximo ao paredão, num lugar seguro de outros predadores. E de onde, para retornar, ela necessite dar um voo firme e pleno. Ela calcula. Eu vou para um lugar que não tem volta. Já viu aquela música que você queima as carroças? É isso, é um lugar que não tem saída. Ou vai ou racha. Lá no Goiás a gente fala assim, ou vai ou racha. É isso aqui.
Ao encontrar esse lugar, a águia começa a bater o seu bico contra a parede até conseguir arrancar, enfrentando corajosamente a dor que a atitude acarreta. Pacientemente, espera nascer de novo o bico, com o qual vai arrancar as velhas unhas. Com as novas unhas, ela passa a arrancar as velhas penas. Você está vendo aqui? Tem tudo a ver com o que o pastor falou. Tira a capa, reprograma. Essa pena já não dá mais. Essa unha já não dá mais. Esse bico já não dá mais. Eu vou reprogramar. O meu inglês não dá mais, pastor. Eu fui para a Austrália com 19, nem vou contar. Tem mais de 20 que eu fui. Tem 20. Não dá. Não dá. Eu preciso reprogramar, você concorda? Não dá. Eu vou pregar lá na parede quanto tempo eu fiz o quê? E daí passou. Meu inglês não dá mais porque eu preciso pregar em inglês. Estou com uma reunião semana que vem em inglês. Para as líderes que só falam inglês. Tem jeito de Como é que traduzir, faz? não? Precisa reprogramar, a pena não dá mais. Mas isso acontece na sua empresa, não acontece não? Eu lembro de um professor que eu tinha, ele já morreu, tenho certeza, porque ele tinha uns 80 anos, eu não lembro. Mas o caderno dele era um caderninho espiral amarelo, O nem mesmo. virava a página. Ou mesmo, acho que desde que inaugurou a católica lá. Não tinha explicação. Eu falava, Jesus tem misericórdia, não é possível, não assim. mudou nada desde que ele começou. Era o mesmo. Era desse jeito. Não reprogramou. Mas aqui ela está falando disso. Pacientemente, aqueles que esperam no Senhor. Lembra que eu falei? Paciente. Não, isso aí vai demorar demais, o bico não nasce. Eu lembro de uma irmã que falou, pastor, eu vou para outra igreja, porque a senhora fica falando de uma chuva, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer. Essa chuva nunca vem. Eu vou para a igreja que já está chovendo. Aleluia, irmão. Vai embora, mas eu quero te dizer que aqui a chuva que vai vir não é qualquer chuva. Abraão esperou por Isaac. Tinha muita gente dando a luz naquela época. Mas Isaac não foi qualquer menino. Foi mais de 20 anos para nascer. Mas quando nasceu, a gente está falando dele até hoje. Eu quero te dizer, se Deus está demorando com a chuva, é porque ela vai ser um tornado. Espera nascer de novo o bico, com o qual irá arrancar as velhas unhas. Com as novas unhas ela vai arrancar as velhas penas após 5 meses. A águia renascida sai para o famoso voo de renovação. Está preparada por mais 30 anos. Oh, aleluia! Você olha assim, você vai dando até mais gás, né? Só mais 30. Não, de qualquer maneira. Quando a gente tiver o prédio novo, Joninho, dessa vez você vai ofertar 40. Aleluia. Amém. E 40 para você vai ser nada, igual 20 não foi. 20 não foi. O pastor Alex já falou que ele vai ofertar o restaurante da igreja. As refrigerações. Aleluia! Isso é glória. Sabe por quê? Porque você vai lembrar. Eu fui renovado porque eu esperei. Oh, maravilha! Eu queria te falar para você ficar de pé, eu queria orar com você. Eu sei que às vezes você está aqui com aquele pensamento. Senhor, eu não tenho mais força para muita coisa. Senhor, eu acho que eu já dei tudo que eu tinha que dar. Mas eu quero te dizer, tem uma força dentro de você para mais 30 anos. Se isso aqui acontece com uma águia, irmão, e Deus colocou ela na Bíblia para dizer que você é como asas, você vai voar como águia. Não foi à toa que ele fez isso. É porque tem uma renovação dentro de você que você ainda não viu. Eu quero dizer algo para você. Eu comecei a fazer tudo isso esse ano. E eu quero te dizer, eu estou com mais disposição, mais força, mais vigor e mais tempo do que o ano passado, que eu não estava fazendo nada disso. Oh, aleluia! Sabe por quê? Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para mais do que você aprendeu o beabá, de como abrir um negócio. Mais do que isso, isso é importante, é muito. Mas mais do que isso, você precisa saber que você tem um Deus poderoso, que Ele é capaz de fazer o que você não faz, é capaz de fazer você ver o que você não viu. E Ele quer reprogramar sua mente. Ele quer tirar sua mente de idoso. Sabe aquela mente de aposentado? Pelo amor de Deus.
Aquela mente que já acabou para você, não tem mais o que fazer. Ele quer dizer para você, como disseram para Bartimeu, hoje é o seu dia. Foi para isso que Deus te trouxe aqui, para dizer que tem algo mais. Ah, pastor, a minha empresa está boa, e quem disse que não pode ficar melhor? Ela está boa o suficiente? Se tivesse, eu não estava aqui. Porque quem acha que está bom o suficiente não tem disposição de aprender. Não tem disposição de pedir ajuda, não tem disposição de pedir oração. Pois eu quero dizer, eu quero crescer mais. Eu quero aprender mais. Eu quero reprogramar mais. Sabe aquela reprogramação que fica limpinho no celular? É desse jeito que eu quero ficar. Para receber aquilo que Deus tem, eu quero ficar leve. Para Deus conduzir para onde Ele quiser. É isso que você quer para a sua vida. Então eu quero orar por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você começasse a declarar hoje. Sabe aquelas palavras que por isso eu falei? Sabe aquelas palavras que você já proferiu? Estou cansada demais, estou velho demais, eu não dou conta de estudar, eu não consigo tirar carteira, eu não consigo abrir um negócio, eu não consigo fazer isso, eu vou quebrar de novo, eu não tenho mais força, eu não tenho mais vigor. Tudo aquilo que você falou, você vai começar a rejeitar. Você vai falar, eu sou capaz. Isso não é palavra de afirmação, isso é Bíblia. A Bíblia diz que você pode, então você pode. Você foi separado por Deus para isso. Deus colocou em você uma força muito além de você mesmo. O Espírito Santo de Deus está em você. E Ele te conduz e te ensina todas as coisas. Todas as coisas. Eu posso dizer isso para você. O Senhor tem me ensinado na escola algo que eu nunca aprendi. Todas as coisas. Ele ensina todas as coisas. Mas isso não te impede de estudar, isso não te impede de voltar para a faculdade, isso não te impede de ler livro, isso não te impede de ver estudo, isso não te impede, pelo contrário, tem que te animar a isso. Por quê? Porque Deus quer algo mais para você, meu irmão. Começa a falar. O que é que você profetizou de forma errada? O que você profetizou de forma maligna? O que foi que você falou e que agora você vai quebrar? Você vai quebrar. Eu posso, porque o Senhor é bom. O Senhor cuida de mim. Eu posso todas as coisas dele. O Senhor é bom. O Senhor cuida de mim. Eu vou viver. Você vai procurar alguém para você orar com o irmão de algo que você não tem. Está passando por um problema financeiro? Procura alguém que está precisando de liberação financeira. É você que vai orar. Você sabe por quê? Porque você tem convicção que você já foi abençoado, que você é abençoado, mas que ainda não se manifestou na sua vida, mas que você tem convicção que você é. Você não tem dúvida da identidade que Deus te deu. Você não tem dúvida da unção que passou por você. Ele simplesmente faz aonde você está. Eu queria que você procurasse para alguém. Mas irmão, qual oração você precisa? É financeiro? Sou eu mesmo.
Fosse um anel